Agora vai. Ok, vamos lá. Olá a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento à organização do HIFU Conference 2021 pelo convite, que muito me honra para poder falar de um assunto muito interessante, bem intrigante e com muita fundamentação da literatura. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre tratamentos corporais para gordura localizada e celulite com o uso da tecnologia HIFU. Bom, vamos ao nosso bate-papo. A tecnologia HIFU, ela não é nova, pelo contrário, ela é bem antiga. Neste trabalho aqui, publicado em 1942, o conceito de HIFU, o conceito da aplicação de HIFU para fins terapêuticos foi determinado na literatura. Então, esta tecnologia que hoje se mostra extremamente promissora e tecnológica, ela já data de 1942. Nada novo, entretanto, com a atualização, com a modernidade, com o avanço da tecnologia, nós temos um equipamento muito superior ao que existia naquela época. E aqui, só para ter uma ideia, HIFU, traduzindo, quer dizer ultrassom focalizado, ultrassom focado de alta intensidade. Então, você pode observar aqui que a onda sonora que sai do transdutor, que sai do cabeçote, como também é chamado, ela, ao invés de se direcionar, se dirigir, se deslocar de forma plana, de forma paralela, de forma igual, ela sai fazendo uma convergência, criando uma focalização. Então, aqui no vídeo, na parte dinâmica, você vê o deslocamento. Reparem que o feixe, ou a onda sonora, ou o foco, ele começa largo, mas à medida que ele vai descendo, ele vai diminuindo o seu tamanho. Na verdade, ele vai concentrando, é uma representação da focalização. E aqui, na imagem estática, você consegue ver a focalização, o foco, bem delimitado, bem separado, bem ilustrado, como algo até mais intenso, se nós formos observar na tonalidade do que há dos elementos da figura. Ok? Então, o HIFU é isso. É um ultrassom, é uma onda sonora que se desloca fazendo uma convergência e se concentrando num único ponto, no foco. Ok? Bom, a tecnologia avançou a ponto de, em 2003, então essa publicação é uma publicação de 2003, ela ser utilizada, ela ser colocada como instrumento cirúrgico. Então, o HIFU começou a ser utilizado para extrair, para eliminar, para retirar tumores malignos, principalmente em próstata, em fígado, como é a representação desta imagem. Então, o HIFU conseguia focalizar as ondas sonoras em vários pontos do tumor, a fim de extirpar esse tumor. Então, em 2003, a tecnologia foi considerada como algo bem do futuro, mas lembro que tudo começou em 1942. Ok? Então, a tecnologia não é nova, mas avançou bastante a ponto de se colocar em 2003 como algo do futuro. Então, hoje, em 2021, a coisa está muito avançada. E aqui a gente vê algo ligado à patologia, a doença, no caso, o câncer, mas hoje nosso bate-papo é para a estética. É o HIFU na estética para tratamentos corporais. Isso também é uma evolução. Em 2003, pensava-se bastante na patologia, mas hoje a gente pensa bastante também na área da estética. Ok? Bom, e aí, definindo, com base em alguns relatos da literatura, o ultrassom focalizado, o HIFU, é um dispositivo, é um equipamento, é uma tecnologia projetado para produzir pequenas zonas de coagulação térmica ou de microcoagulação térmica, ou seja, são pontos de lesão térmica bem pequenos, são focalizados, não esqueçam disso. Então, a tecnologia de ultrassom realiza pontos de lesão térmica ou microcoagulações térmicas, pontos de coagulação térmica no tecido, que pode ser na pele, na derme, pode ser na região subdérmica, que é o nosso bate-papo. Então, eu vou focar aqui na concentração das ondas sonoras no tecido gorduroso subdérmico, e as microlesões, as microcoagulações ocorrerão neste tecido, no caso,
gorduroso, resultando na nova produção de colágeno, quando a gente fala da pele. Então, o HIFU ele é uma tecnologia consagrada para afecções da pele. Deste congresso, com certeza, já viram muita coisa sobre esse assunto, mas o nosso bate-papo era a redução de adiposidade e também no tratamento de celulite. HIFU no tecido subdérmico, HIFU no tecido gorduroso para tratamento de adiposidade localizada e celulite. Então, na definição da tecnologia, você vê uma abrangência de ação na pele e na gordura, mas com uma razão de ser, que são as microcoagulações térmicas ou microlesões térmicas de coagulação. Enfim, dependendo do autor, você pode ter uma ideia. E aqui, um vídeo, esse vídeo já é visto há bastante tempo e por muita gente, é uma ritidoplastia, onde o médico ele rebate o tecido epitelial da pele, ele rebate a pele e, com um instrumento de um produtor de uma lesão térmica severa, intensa, ele consegue realizar vários pontos de coagulação, ou micropontos de coagulação. Então, repare que há momentos em que o tecido ele contrai, o tecido chega a contrair severamente em virtude da coagulação térmica provida por esse instrumento. E no outro vídeo, você vê também um tipo de equipamento criando essas microlesões térmicas de forma sequencial. Então, repare que numa determinada profundidade foram feitos vários pontos de coagulação, noutra profundidade mais superficial, vários pontos de coagulação, e em outra profundidade mais superficial, outros pontos. Essa representação a gente também tem na gordura, tem também no tecido gorduroso, mas com essas profundidades mostradas no vídeo, a gente tem uma ideia que esse efeito, essa ação deste HIFU é direcionado para a pele. Mas a ideia aqui foi só ilustrar os pontos de coagulação, os pontos de microlesão térmica de coagulação ou microcoagulação. Dependendo do autor, você vai encontrar várias definições. Então, só para resumir, HIFU, ultrassom focalizado de alta intensidade, provocando microlesões térmicas, microlesões de coagulação, microcoagulações térmicas, entendam dessa forma, ok? Bom, aí uma representação de um transdutor comum de equipamentos de HIFU. Então, a estrutura física é muito parecida de quase todos que estão no mercado, a partir de um original. O transdutor ele tem uma estrutura côncava, que é para que ele possa fazer a focalização das ondas sonoras, e aqui você vê a representação do foco bem na área-alvo. Então, está bem claro, as ondas sonoras saem através de um transdutor específico, fazendo uma focalização. Ok? Bom, e aí a gente tem no mercado uma narrativa que é muito importante que a gente esclareça o sentido dela e consiga entender o que é ela. Existem hoje no mercado conceitos de ultrassom microfocado e macrofocado. A gente tem na tecnologia do HIFU, inicialmente, historicamente, um equipamento macrofocado. E com a evolução, viram que o equipamento poderia ser um microfocado para a pele. Então, hoje o entendimento é que o ultrassom microfocado produz lesões, através de feixe ultrassônico, logicamente. Lesões concentradas, mas de pequena dimensão. Micro, pequena dimensão. Por isso que se chama de microfocado. Então, a focalização cria pontos bem exatos, com muita precisão, para a pele, por exemplo. Então, para a pele, eu tenho que ter pontos pequenos. Então, o microfocado, ele tem como principal ação lesão pequena, ou seja, as microlesões térmicas, microlesões de coagulação, de forma exata e precisa, principalmente na pele. Já o macrofocado utiliza normalmente frequências mais baixas do que o microfocado, porque o microfocado, como o objetivo maior é atingir a pele, a ideia é que a frequência seja maior, seja mais alta, para que ele tenha uma ação mais superficial, uma ação mais efetiva, mais superficial, a nível de pele,
derme, subderme e SMAS. Essa é a ideia, ou seja, o microfocado tem uma ação mais superficial do que o macrofocado. Já o macrofocado usa frequências mais baixas, consegue ir num nível mais profundo, e aí o nosso bate-papo é sobre gordura localizada e celulite. Então, nós vamos utilizar um macrofocado. Quando a celulite, por exemplo, ela também apresenta-se com uma flacidez da pele, pode haver uma conjugação de usar o macrofocado e também o microfocado. Então, macrofocado, frequências mais baixas, para que haja uma penetração maior, e a área focal ela também é maior, e aí para a gordura localizada isso é interessante, e a energia depositada, a energia para produzir a microlesão térmica, os pontos de coagulação, ela também é maior. Porque, no caso da pele, a ideia é que eu estimule, por exemplo, como você viu aquela imagem do médico que rebateu a pele, os pontos de coagulação contraindo a pele. Então, a ideia é muito mais de estimular uma desnaturação colágena, um aperto, do que uma destruição tecidual. Já na gordura, eu quero destruir realmente o adipócito. Então, as microlesões de coagulação, no caso do microfocado, tem a função de estimular o colágeno na pele. Já no macrofocado, principalmente no tecido gorduroso, tem a função de danificar e destruir o tecido gorduroso, no caso dos adipócitos. Ok? Então, essa narrativa você já tem em conta. Por exemplo, nessa publicação aqui do ano passado, 2020, o autor já menciona o uso do termo macrofocado. A gente sabe que o macrofocado ele já vem de muito tempo com tratamento de gordura com equipamentos de várias formas, de vários formatos, de várias tecnologias. Ok? Bom, e aí, alguns transdutores tradicionais de macrofocado. Então, você vê 2 transdutores, 2 equipamentos clássicos que você encontra no mercado internacional. Também já existe aqui no Brasil, com redes de Anvisa, mas não são tão comuns, não são tão populares. Mas esses caracterizam um HIFU clássico macrofocado. Ok? Aqui você vê uma representação de equipamento macrofocado, só que com uma tecnologia próxima do microfocado. Então, equipamentos microfocados, equipamentos com a tecnologia microfocado, evoluíram para o macrofocado. E aí a gente tem outra narrativa. A gente tem o HIFU microfocado, que eu já comentei, com uma ação mais superficial. A gente tem o HIFU macrofocado, com um foco bem grande, bem destrutivo, principalmente nas tecnologias anteriores, mais antigas, e a gente tem hoje um macrofocado intermediário. É como se a gente tivesse uma lesão, principalmente a nível de dimensão, entre o microfocado e o macrofocado histórico, o macrofocado antigo. Então, nesse macrofocado, que hoje você encontra transdutores conjuntos, conjugados com os microfocados tradicionais, você vê 6 milímetros de profundidade, então você pega bem o tecido celulítico, 9 milímetros, já avança um pouquinho mais, 13 milímetros, tem outros equipamentos com outras, tem 8 milímetros também, então tudo gira em torno disso, 6, 9, 8, 13, e a literatura menciona essas profundidades de ação. Então, 6 milímetros de profundidade, 9 milímetros, 13 milímetros são considerados equipamentos macrofocados, ou essas profundidades são profundidades de macrofocado, atinge muito mais o tecido gorduroso do que a pele. Ok? E aí, um transdutor clássico que é comercializado com os cartuchos microfocados e também encaixam os macrofocados, como acabei de citar agora com essas profundidades. Bom, e aí, avançando na tecnologia, a gente tem esse transdutor aqui, que é um equipamento que ainda não chegou no Brasil, pelo menos eu ainda não vi no Brasil, e certamente ainda não tem Anvisa, mas a ideia aqui é só ilustrar a tecnologia de um transdutor móvel, de um transdutor que se move, expandindo a sua lesão focal a várias direções. Isso não é novo,
já existe tecnologia de macrofocado antigo com essa tecnologia, só coloquei aqui para ilustrar que é um equipamento mais novo. Mas mais novo ainda é esse equipamento da Buddy Health, que eles mencionam que é lesão à mão livre, é como se você pudesse esculpir uma região alvo. Então, reparem que o transdutor ele é livre na mão para você andar com ele, e dependendo da sua habilidade, do seu treinamento, você vai realmente poder esculpir a área da gordura, a área da pele, porque esse transdutor tem para pele e também tem para gordura. Então, são coisas hoje mais novas que atingiram também o macrofocado. Então, hoje você tem um macrofocado que você consegue girar ele, andar com ele, deslocar ele e colocar o foco de lesão aonde você quer. Então, logo, logo teremos vários protocolos de gente esculpindo regiões de papada, por exemplo, com um equipamento como esse. Um macrofocado, com uma ação importante na gordura, mas com um pouco mais de critério na hora de você poder utilizar. Ok? Bom, e aí o HIFU como tratamento corporal para gordura localizada e celulite, essa é a essência do nosso bate-papo hoje aqui nesse congresso. Bom, aqui vou mostrar para vocês um vídeo bem interessante da ação do macrofocado, do HIFU macrofocado no tecido gorduroso. Vamos aí. Então, aqui, primeiro ilustrando um HIFU macrofocado clássico. Repare que ele faz um foco de lesão, no tecido gorduroso, então é um equipamento clássico, onde ele fica parado. Então, ao ficar parado, ele deposita. Então, o macrofocado clássico, antigo, histórico, ele fica parado e deposita o foco dele no adipócito. Então, repare, aí uma ilustração das bolhas de cavitação, as bolhas de cavitação que são formadas, estouram e liberam a energia que estava acumulando e lesionam o adipócito. Aí, reparem aqui, eu vou dar uma parada no vídeo, reparem aqui, dois pedaços de gordura que foram colocados sobre um transdutor macrofocado. O da esquerda, o antes, o tecido gorduroso está íntegro sem ação. E o da direita, repare que tem uma linha. Essa linha é a linha dos pontos de coagulação térmica. Dos pontos de microlesão térmica, microcoagulação térmica. Então, vamos rodar o vídeo. Olha a ação do HIFU macrofocado na gordura. Repare que a ação da onda sonora é tão contundente que o tecido gorduroso chega a pular, ele chega a se mexer. E reparem a linha que foi formada. Reparem que foi formada uma linha. Eu vou voltar aqui o vídeo para que você tenha uma ideia. Tá aqui os dois tecidos. A linha não está ainda, mas à medida que os pontos de coagulação vão se deslocando, a linha vai se formando. Olha que interessante. Então, essa aí foi apenas uma linha. Então, é um transdutor com uma profundidade definida, e ele criou uma linha lesional de pontos de coagulação térmica no tecido gorduroso. E aí eu vou mostrar para vocês novamente, a imagem do antes e do depois. Então, essa linha que vocês veem agora, depois, foi a linha causada pela concentração dos pontos de coagulação térmica do HIFU macrofocado. Então, continuando o vídeo, agora uma representação, de como é utilizado. Lembra que eu falei das três profundidades? Então, primeiro, uma linha é realizada, troca-se o transdutor, a segunda linha é realizada, troca-se o transdutor, e a terceira linha é realizada. E aí, como você tem três linhas de lesão, elas se fundem e o tecido gorduroso ele é diminuído e ele é tratado. Então, essa é uma forma como vários equipamentos de HIFU macrofocado conseguem danificar o tecido gorduroso. Então, comumente nos protocolos, você tem o uso de 3 profundidades. Então, eu quero tratar uma gordura localizada. Eu vou utilizar 3 profundidades para que eu possa fazer essas linhas de lesão, para que, com o passar do tempo, essas linhas possam se fundir, a fim de que o tecido gorduroso possa diminuir e a gente tenha um resultado estético desejado. Ok? Bom, aqui, uma coisa importante. Os pontos de lesão, eles têm uma relação grande com a dose. Então, nesse trabalho publicado em 2007, você lê esse trabalho apontando o celular para o QR Code,
Então, vários trabalhos mostrados nessa apresentação, que tem um QR Code, indica o trabalho que eu estou mostrando. Então, se você quiser ter acesso aos trabalhos que eu estou mencionando aqui, é só você focar o seu celular no QR Code que você vai ter acesso a esses trabalhos. Então, reparem que nessa primeira imagem aqui, com 6 joules, ou 6,1 joules, a lesão foi bem grande. A lesão, esse amarelinho aqui, ó, foi bem grande. E reparem que com 4 joules já não foi tão grande. Comparando essa com essa aqui, ó, elas são diferentes. E com 3 joules, 3,8, ela foi menor ainda. Então, os pontos de coagulação também têm tamanhos. Lembra que eu falei que quando a gente usa o macrofocado, a lesão é maior? É isso. Macrofocado, lesão maior. Microfocado, lesão menor. Isso também caracteriza um ou outro. E, dependendo da dose, eu posso realizar uma lesão maior, uma lesão mais extensa, mais contundente, uma dose menor, uma lesão menos contundente. São características e peculiaridades do HIFU. Bom, esse trabalho foi publicado em 2009, você também lê ele no QR Code, onde ele justamente fez isso. De acordo com a dose, de acordo com o protocolo utilizado, você pode ter uma lesão maior ou menor. Então, nessa imagem aqui, nessa imagem da primeira imagem da esquerda para a direita, você vê uma lesão menor. Já na segunda, com uma dose maior, uma lesão maior. Então, são peculiaridades que envolvem a técnica do HIFU macrofocado para gordura e celulite. Então, dependendo da região, sensibilidade, objetivo terapêutico, período de tratamento, cartucho utilizado, profundidade utilizada, eu vou optar por uma dose específica para ajustar o meu nível de lesão. Isso faz parte da técnica de aplicação do HIFU macrofocado. Bom, aí, pegando mais alguns trabalhos, esse trabalho foi publicado, deixa eu ver aqui, em 2011. Esse trabalho publicado em 2011, ele mostra um tecido gorduroso, imediatamente após o tratamento. Então, publicado em 2011, você lê no QR Code. Reparem, lesão de equimose, uma hemorragia gerando uma lesão, padrão de lesão específica. Hemorragia, levando a equimose, ou podendo levar a equimose, bem característica. Nesse outro trabalho aqui, olha, em porco. Repare, algo parecido com o que a gente viu, que os autores chamaram de equimose, também publicado em 2011. Esses são trabalhos diferentes, mas repare, com o mesmo efeito, com a mesma ação, ou com o mesmo efeito adverso. Hemorragia, equimose. Então, o ultrassom microfocado pode gerar equimose na pele. Então, faz parte da relação de efeito adverso. Mas não que isso traga prejuízo, não, isso é apenas um efeito adverso. Acontece uma parte considerável do tratamento, mas faz parte do tratamento. Porque eu estou focalizando, criando lesões microtérmicas no tecido gorduroso e eu posso pegar um outro vaso, mas a regeneração é tranquila e o tecido gorduroso é danificado, com certeza. Ok? E aí, mais fisiologia do HIFU macrofocado. Aqui, nesse trabalho publicado em 2009, você também lê ele no QR Code, histologia do tecido lipídico, presença de células inflamatórias. Então, quando a gente lesiona, e aí eu mostrei a lesão severa do ultrassom, que pode causar até uma equimose, até algum processo hemorrágico, gera um processo inflamatório que vai carregar muitos macrófagos para o local. Aqui, nessa imagem histológica, esses pontinhos pretos, eu estou passando aqui o mouse, eles representam macrófagos. Depois do tecido lesionado, há um processo inflamatório, os macrófagos migram para aquela região, são carreados para aquela região, para quê? Para defender o organismo daquele tecido morto que está ali agora, que é adipócito morto, e mais o triglicerídeo que foi disperso no meio intersticial. O corpo é homeostásico e ele vai se ajustar para limpar tudo isso. Então, processo inflamatório, macrófago, vai tudo para a região, a fim de arrumar, entre aspas, essa bagunça feita pela lesão do ultrassom microfocado. Isso faz parte da fisiologia. Então, olha, macrófagos fagocitam os restos celulares e lipídios. Então, quando o HIFU lesiona o tecido gorduroso, lesiona o adipócito, o triglicerídeo que estava dentro dele é disperso no meio intersticial. Os macrófagos limpam tudo isso, os restos de adipócito e também
os lipídios que foram dispersos do meio intersticial. Além do tecido gorduroso, além da gente ver algumas lesões em vasos, há também um aquecimento severo, são pontos de coagulação térmica, desnaturando o colágeno. Então, os septos fibrosos comumente têm colágeno estimulado. Então, a histologia mostra isso, nesse trabalho de 2009, que você lê no QR Code, e nesse trabalho de 2011, contração de fibras de colágeno e remodelação induzida pelo raio-x. O superaquecimento, o grande aquecimento, ou seja, o efeito térmico desnatura fibras de colágeno nos septos fibrosos, dos trabalhos indicando que isso é comum. E aí, nesse trabalho, publicado em 2008, que eu já havia comentado com vocês, aquele do aspecto lá da hemorragia, ele também verificou o seguinte: 8 semanas, 2 meses, depois do uso do raio-x macrofocado, olha o que aconteceu. Macrófagos ingurgitados de gordura, de lipídios. Então, os macrófagos, que por conta do processo inflamatório foram carreados para o tecido gorduroso lesionado, eles fagocitaram os restos de adipose, como eu falei, e também a gordura, que estava lá dispersa no meio intersticial, que não era para estar lá, o lugar dela é dentro do adipócito. E 2 meses depois, 2 meses, 8 semanas, os macrófagos ainda estavam com a gordura dentro dele. Quando eu falo de criolipólise, eu menciono esse aspecto, eu menciono essa publicação, de que no processo de apoptose, a gordura fica aprisionada dentro do corpo apoptótico e são fagocitadas pelos macrófagos. E que essa gordura pode permanecer dentro dos macrófagos por 2 meses. Mas que, pela origem embriológica, pela origem embrionária, o macrófago ele é oriundo do adipócito. Então, naturalmente, no tecido adiposo tem muito macrófago. E a fisiologia dos dois ele é um pouco parecida, principalmente no tocante ao armazenamento de gordura. É função do macrófago também armazenar gordura. Bom, 2 meses depois, inflamação mínima. Olha que interessante. Você faz a lesão hoje, 2 meses depois a inflamação é mínima. Então, você pode estabelecer como protocolo 2 meses de intervalo, mas tem muitos protocolos que utilizam 1 mês de intervalo para dar tempo de daquele tecido gorduroso se regenerar para que você possa fazer uma outra aplicação. Mas 2 meses teria segurança por esse relato que a inflamação aí já é mínima e já não tem mais necrose adipocytária nenhuma. Os macrófagos já limparam, a inflamação diminuiu, está tudo perfeito. E as fibras de colágeno espessadas devido à exposição térmica, como eu acabei de mostrar agora para vocês, principalmente nos septos fibrosos. Aonde tiver colágeno no tecido gorduroso, vai haver produção de colágeno, remodelação colágena, enfim, por conta da ação térmica do raio-x. Ok? Bom, e aí esse é um trabalho nosso, que nós fizemos aqui no Brasil, também com o equipamento raio-x. Nós publicamos esse trabalho esse ano, então é um trabalho atualizadíssimo. Se você quiser ler esse trabalho, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você terá acesso a esse trabalho. E no nosso trabalho, nós também verificamos. Aqui na imagem da esquerda, é um tecido gorduroso sem tratamento, normal. Mas na direita, esses pontos marrons, eles caracterizam, representam os macrófagos. Então, a gente também viu, lesionou a gordura, macrófago aparece. Então, faz parte do processo de tratamento. Lesão adipocitária, processo inflamatório, macrófagos em ação, que podem ficar com a gordura fagocitada até 2 meses. Além disso, pode haver hemorragia, microhemorragia, vamos deixar claro, e lesão térmica, desnaturando, remodelando fibras de colágeno presentes no tecido gorduroso. Ok? Bom, e aí, passando um pouco para a prática clínica, você vê aí uma marcação na região do abdômen para tratamento. Essa marcação, ela serve para flacidez da pele, do abdômen, estrias, mas também serve para gordura localizada. Então, você tem, nessa publicação de 2017, uma indicação de que você pode fazer o ultrassom macrofocado na região abdominal. Pode fazer o microfocado também, e essa é uma marcação que serve para os dois.
você pode ajustar. Mas tem outros trabalhos publicados que indicam marcações para o corpo. Na minha pesquisa, eu não vi uma regra, eu não vi uma padronização, o que é diferente na face. Então, face, pescoço, colo, você vê padronização das linhas de lesão e posicionamento do transdutor. Mas para o corpo, não. Os autores são divergentes e eles mostram que no corpo é mais fácil, é mais seguro, e você pode colocar o seu transdutor criando as linhas onde irão ocorrer os pontos de coagulação de várias maneiras. Nesse trabalho aqui publicado em 2014, ele indica uma região para região glútea, que pode ser para celulite, que pode ser para flacidez. Mas se nós pensarmos em áreas de arrasto, para tratar, por exemplo, a pele de uma região glútea, para levantar o bumbum, por exemplo, eu posso pensar numa marcação superior a essa que está aí. Mas se eu pensar numa celulite, pode ser essa aí também. Então, nessa outra imagem aqui, dessa moça, no braço, pode ser gordura no braço, pode ser flacidez da pele do braço, ou pode ser os dois. Eu posso tratar os dois. Na coxa, eu posso tratar uma celulite na região posterior da coxa, no abdômen, eu posso fazer essa marcação. Enfim, a literatura sobre marcação no corpo, ela ainda não é unânime. Cada autor, com a sua experiência de posicionamento do seu transdutor, consegue fazer vários trabalhos. E a gente ainda tem a seguinte situação. Existe o macro focado clássico, que ele fica parado e faz vários pontos, e aí eu posso pensar nessa marcação aqui de quadrados ou de quadrantes, mas existe o macro focado daquele equipamento, HIFU, de linhas de pontos de coagulação, e aí muitas vezes a gente se baseia no padrão que é realizado na marcação na face, colo e pescoço, ok? Bom, e aí alguns resultados publicados. Esse trabalho foi publicado em 2014, você lê ele no QR Code, onde ele utilizou o macrofocado, uma única sessão. Então, um abdômen globoso, uma única sessão, uma diminuição considerável, logicamente, está em tratamento, porque uma só não deu resultado, embora o resultado tenha sido expressivo para uma sessão. E aí um trabalho para gordura localizada em bananinha e culote também. O culote também foi tratado, e a bananinha também, com ultrassom microfocado, publicado em 2009. Você lê também no QR Code. E aí, um trabalho interessante, publicado em 2007, em pseudoginecomastia. Olha que interessante. A ideia aqui foi trazer áreas diferentes, áreas comuns, para que você tenha uma ideia da aplicabilidade do ultrassom macrofocado, do HIFU macrofocado. E aqui um caso interessante, publicado em 2017, mais recente, onde ele utilizou o HIFU e mais hidroxiapatita de cálcio. Olha que interessante, uma associação bem interessante. Desse trabalho para celulite, você lê ele no QR Code com uma resposta muito boa. Ok? Bom, aqui eu, não para trazer preocupação excessiva, mas apenas para ilustrar que isso aqui é efeito adverso. É importante que você informe a sua cliente que isso pode acontecer. Então, nesse trabalho, publicado em 2011, com uma série de atendimentos, foram verificados alguns efeitos adversos. Dor após o HIFU ocorre. Então, hoje, comumente, administra-se analgésico para que haja um alívio da dor, ou nada, porque depende muito do limiar de dor de cada um, e essa dor não é suportável. Pode haver edema, lesão de vasos, processo inflamatório, equimoses. Então, terceiro item é equimose, como eu mostrei lá para vocês, daí a preocupação que eu tive de mostrar para vocês. Dor durante o HIFU, isso é hoje administrado de várias formas. Os profissionais capacitados utilizam anestesia, então, pontos de anestesia para poder aliviar a dor, e funciona muito bem. Então, eu vejo médicos, vejo dentistas realizando pontos de anestesia para aliviar essa dor durante o procedimento e, a partir daí, poder trabalhar com mais tranquilidade. Quem não tem essa capacitação de aplicar anestesia pode realizar outros procedimentos, começar com doses baixas, ir buscando adaptação, trabalhar com as linhas, com a densidade, a literatura chama de densidade, que é a distância entre os pontos. Você pega um HIFU tradicional,
com as linhas de coagulação, você pode ajustar a densidade. Se eu coloco uma dose baixa, eu consigo colocar os pontos mais próximos um do outro. Se eu coloco uma dose mais alta, eu tenho que separar, diminuir a densidade de pontos. Se eu coloco uma dose alta com um ponto muito próximo, fica insuportável, fica intolerável. Inclusive no corpo, muito cuidado quem for utilizar o Raifu para a pele. Então, tem vários aqui, está aqui numa ordem de aparecimento, de percentual, são várias. E, por fim, flebite, parasitose, hipertrigliceridemia, aumento do triglicerídeo, herpes zoster, infecção de dedo, infecção dentária, são pouquíssimas pessoas apresentaram isso. E esse aqui de aumento de triglicerídeo, ele é interessante, porque hoje já tem alguns relatos de sobrecarga hepática com o Raifu macrofocado, principalmente o tradicional, que fica parado e não aquele de linha de coagulação. Enfim, para ilustrar, para que você possa ter ciência caso ocorra, porque às vezes o profissional está envolvido numa intercorrência e ele não sabe o que fazer, ele não tem ideia do que fazer, ou não sabe o que está acontecendo. Professor, aconteceu isso, o que é isso? Olha, isso está dentro das intercorrências, ou entre aspas, dos efeitos adversos, isso é administrável, isso é comum, então, importante de você ter essa ideia, e aí está aí o QR Code do artigo para você buscar, para você colocar no termo de consentimento esclarecido do cliente, para que ele possa informar seu cliente o que está acontecendo, se isso é normal, se isso é anormal, para que ele possa administrar melhor. Tá ok? Bom, e para a gente encerrar, um pouco da palavra de Deus, para a gente crescer como cidadão, como homem, mulher, ser humano, como pai, como filho, como irmão, enfim, para crescer. Não ria quando seu inimigo cair, ou comemore quando ele estiver em baixa. Hoje, num mundo tão disputado, a gente que vive num mercado de estética muito disputado, e que a disputa tem que ser sempre sadia, ética, leal. A gente vê muita gente, às vezes, numa guerra. As pessoas entram numa guerra por um espaço, uma fatia de mercado, um espaço em sala de aula, um espaço numa coordenação, numa direção técnica, enfim. E muitas vezes, quando o concorrente, o inimigo, entre aspas, tem um revés, tem um tropeço, isso para muita gente é motivo de comemoração. Olha, não vai nessa. Isso é cilada. Isso não agrada a Deus. Um dia, Deus pode permitir que o mesmo revés, o mesmo infortúnio, o mesmo problema ocorra com você. E aí não vai ser legal. Se você vê alguém caindo, estenda a mão. É melhor. Obrigado a todos. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.